Aí agora ele começa a avisar as pessoas que eu tô aqui. É engraçado que essa hora tem sempre o mesmo número de pessoas online, que são 400 e poucas pessoas. Dessas 400 e pouco, entram, que é? Entram 5%. É interessante isso, né? Oi, Ângela. Ângela, querida, você tá tentando falar comigo, você sem querer tá me ligando. É pelo seu celular, você tá ligando pro meu celular, Ângela. E eu não posso te atender agora. Agora ela tá no Instagram. O Dedé, o José Nizário. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre um tema. As pessoas vão chegando e vão... Quem não conseguir assistir, depois assiste que tá gravado. Bom, a gente vai falar hoje sobre um tema muito... que cada vez as pessoas buscam mais, né? Principalmente com o advento da pandemia, né? E com as redes sociais, todo mundo querendo ser feliz, querendo buscar felicidade, né? Eu acho que veio talvez uma consciência assim também, devido à pandemia, da nossa trajetória aqui na Terra, né? Que pode ser uma coisa muito curta, né? Não tem a gente não tem como nenhum controle, né? Mostrou a total falta de controle, porque havia uma fantasia, né? O ser humano, nós temos uma fantasia de que a gente tem controle sobre as situações, né? Mal a gente tem controle sobre a gente, imagina sobre as situações externas. É dificílimo. Eu acho que isso aí aumentou essa busca pela felicidade, né? E a felicidade é interessante porque uma parte nós herdamos. 50% uma pesquisa, tem uma pesquisa, depois eu vou até ler as pesquisas aqui para vocês. Tem uma pesquisa que diz 50% da felicidade a gente herda, ela é genética, tá? 40% depende da gente, das nossas atitudes, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, depende da gente. E 10% de fatores externos. Interessante bem isso, porque 10% de fatores externos. Então, inclusive financeiro, econômico, moradia, não tem muita influência, tem 10% só, porque mostra que o que importa mesmo que o pessoal vem batendo muito nisso agora na internet, que o que importa não é o que acontece com a gente, é como nós lidamos com o que acontece, né? Isso que vai fazer a maior diferença na nossa vida e que vai deixar a gente feliz ou não, né? Também. E a parte da genética é a que traz, inclusive, os hormônios que nós liberamos, hormônios que deixam a gente com maior bem-estar, se sentindo mais feliz, como a serotonina, a dopamina, a endorfina. E nós temos, além desses hormônios serem liberados no nosso organismo, nós temos também como produzir eles. Então, mesmo que geneticamente você não tenha uma produção tão eficaz desses hormônios, determinadas, que eu vou falar depois, determinadas atitudes nossas, escolhas de vida, vão liberar esses hormônios. Então isso tudo vai juntando e a gente vai tendo uma vida mais feliz ou não, tá? Então isso é muito interessante. Muito interessante, a gente vai tendo uma vida mais feliz ou não. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Semana passada, ela estava aqui, saiu, a Andréia. Semana passada, eu fui numa roda de conversa. Eu até divulguei essa roda de conversa no meu Instagram, em alguns lugares, uma roda de conversa sobre felicidade. Que uma amiga minha, uma psicóloga, palestrante, escritora, ela tem vários livros publicados, ela faz rodas de conversa. Então ela fez já na Cidade das Artes, aqui na Barra, 2, e fez uma na Livraria da Travessa, aqui na Barra também. E justamente essa roda de conversa que ela fez foi sobre felicidade. E nessa roda de conversa, Andréia, eu tô falando de você. E nessa roda de conversa, ela
que ela conduziu muito bem, conduz. Da próxima vez que eu divulgar, quem está aqui assistindo e puder participar da roda de conversa delas, é legal, é bem bacana. E aí ela sorteou, né? Na roda de conversa ela sorteou o meu livro da Iniciação à Meditação, que é meu último livro, e ela sorteou, não me lembro se sorteou mais alguma coisa, ela sorteou uma caixinha da felicidade. Não é dela, mas ela também tem umas caixinhas ela escreve umas caixinhas. E ela colocou a caixinha da felicidade, que não é dela, é da editora Matrix, e a autora é Roberta Nascimento e Regina Lopes. E aqui, o que é essa caixinha? Muito interessante. Essa caixinha, ela vem com umas perguntas. Ela vem com umas perguntas, que eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês. Quem tá no Instagram, se quiser responder, vai ter que responder escrevendo, né? Quem tiver aqui e quiser responder, vai poder interagir, tá? A Andréa não tá aparecendo, o Marco Antônio não tá aparecendo, a Alice eu não sei se é a Alice que eu tô pensando, quem é, tá? Então, a primeira, né, que é justamente o que a gente estava falando, que eu estava falando, que você já ouviu falar que a genética é responsável por 50% da nossa felicidade, que as circunstâncias ocupam 10% e a iniciativa individual os 40% restantes? Aí a minha pergunta é, se alguém quer responder, né? Como você se sente sabendo disso, né? Como você se sente sabendo que você tem responsabilidade, que você pode ser uma pessoa, que você pode ter uma vida mais, você pode ser mais feliz, que você pode ser responsável. Olha só, é claro que tem algumas, por exemplo, vamos falar aqui alguma coisa, mas que mesmo assim pode ajudar. Quem tem problema mental grave, tá? Quem tem problema de saúde grave, por exemplo, quem tem depressão grave, não consegue mudar. A pessoa precisa se tratar para tentar mudar isso, porque quando é depressão muito grave, a pessoa não tem força para realmente falar, mesmo ela sabendo o que ela deve fazer, ela não consegue. Então, nesses casos, tá? Não é em todos os casos, é isso que eu quero dizer. Quando a pessoa tem um problema de saúde mental, aí, dependendo do tipo de problema também, né? Aí fica mais difícil mesmo. Mas então eu pergunto aqui, quem gostaria de responder? Como você se sente sabendo disso? Alguém gostaria de responder? Como se sente? Você? Então fala. Fala, Lúcia. Ah, tá. Então você você acreditava, a Lúcia respondeu que ela acreditava que era, vamos dizer, fatores externos e a responsabilidade de cada um. Ela nunca imaginou que 50% seria genético, né, Lúcia? Mas você pensar isso, né, que você é responsável, isso aí de certa forma é muito interessante, porque então você busca na vida fazer escolhas, pensamentos que te levem a se sentir mais feliz, né, Lúcia? Estão rolando a rasteira. Pois é, mas agora você já está sabendo
realmente não tem que colocar na conta de ninguém, com certeza absoluta não tem que colocar na conta de ninguém, até mesmo o que é nosso genético a gente não pode colocar na conta de ninguém, porque o outro não tem o que fazer com isso, né? Você não pode voltar atrás e mudar nada, você não tem como ir lá na sua genética ou na genética do outro, não tem como, então você não pode. Tá tudo realmente no possível, o mais possível que for, nas nossas mãos, né? No que a gente pode fazer. Tá. Quem tá falando? Ah. Oi, Marília. Eu acho que as pessoas que estão... Só um minutinho, que estão no Instagram não conseguem ouvir vocês, né? Vocês conseguem ouvir as pessoas que estão no Zoom? Eu acho que não, porque Mas você tá no Zoom. Eu tô falando de quem tá no Instagram. Quem tá no Instagram eu não sei. Mas eu acho que eu tô conseguindo... Ah, não tá. Não consegue ouvir. Tá, então eu vou resumindo aqui para vocês, tá? Tá, eu vou resumindo aqui para vocês o que vai acontecendo aqui, tá? Só que eu vou ter que parar um pouco aqui. A Marília vai falar e eu vou dar uma parada. Eu vou deixar a gente que tá aqui no Zoom para depois, no final, a gente faz um bate-papo só a gente, tá bom? Porque senão o pessoal do Instagram não ouve, não sabe o que tá acontecendo aqui, tá? Mas fala, Marília. Então, Marília, é verdade. Exatamente, exatamente, é sobre isso que a gente vai falar. Vou passar para vocês rapidamente o que a Marília falou aqui. A Marília falou, resumindo, que na pandemia ficou muito claro, né, que o que adianta você ter uma casa maravilhosa, móveis maravilhosos, um carro lindo na garagem, né, o dinheiro, se você ficou presa ali, né, numa situação e não podia... Então ali ficou muito claro que a felicidade vem de dentro e que está nas coisas simples, né, da vida. E realmente a gente vai aprofundar isso aqui na live. Mas agora eu vou pedir para ninguém mais falar nada e vamos aguardar um pouco e depois a gente vai falando. Eu vou fazendo algumas perguntas de vez em quando no final, porque as pessoas que estão no Instagram não vão conseguir. Então vamos lá. Eu digo para vocês que eu sempre, quando eu faço uma live, né, quando eu faço uma palestra, eu tenho os slides que vão passando e vai, para eu não esquecer nada, para eu poder fazer uma palestra bacana. E eu procuro fazer a mesma coisa na live. Eu sempre trago uma colinha que eu vou seguindo para poder aprofundar a conversa, para poder não perder nada, para poder levar o maior de conhecimento que eu puder para quem está aqui participando. Porque sempre as lives que eu tenho feito são voltadas para a qualidade de vida, para trazer uma vida melhor para quem vem aqui comigo participar da live. Então, o que a gente estava falando aqui agora mesmo é exatamente isso, né? Eu vou precisar que quem está com o microfone aberto, o ideal seria todo mundo fechar o microfone, porque interfere aqui. Então, Mariana, fecha o seu microfone. Quem puder fechar o microfone, ele fica embaixo ali no computador ou no seu celular. Fecha o microfone para não dar interferência aqui, tá? Para não dar interferência. Então, vamos lá. Sobre o que a gente falou, né? As pesquisas mostram que cerca de 50% da nossa felicidade, falamos isso agora,
é influenciada pela genética. Mas que pesquisas, estudos de gêmeos identificaram que traços de personalidade positivos, como otimismo e resiliência, têm uma base genética significativa. Isso significa que parte da nossa propensão à felicidade é herdada, que foi exatamente o que a gente falou aqui e que a Lúcia não sabia desse detalhe, né, Lúcia? Ela não sabia. Os estudos mais recentes vêm apontando que os genes, olha que legal isso aqui, gente, os estudos mais recentes vêm apontando que os genes podem ser expressos ou não. Olha que legal, quer dizer, você pode ter uma herança genética, tá? Mas esses genes podem se expressar ou não, dependendo do que acontece em nossas vidas, as circunstâncias e como agimos, né? Então, não é uma coisa decisiva, definida, herdamos assim, não podemos fazer nada com isso, não. Eles podem, vamos dizer, se a pessoa tem os genes da negatividade, da tristeza, do mau humor, do pensamento negativo, vamos dizer, esse que traz tudo isso, o que acontece? Até dos hormônios que são liberados, se dependendo da vida que a pessoa tem, das circunstâncias, ela pode, esses genes podem não ter uma força tão grande na parte negativa, tá? E até na parte positiva, porque se a pessoa tá, como disse a Marília, se a pessoa tá, saúde é fundamental, se a pessoa tá com uma doença grave ou com alguém querido com uma doença grave, se a pessoa está vivendo num lugar onde a insegurança é muito grande, onde não tem nem mínimo de qualidade de vida, se falta alimento, se a pessoa está desempregada, se a pessoa... Então tem várias circunstâncias que podem ser positivas ou não, porque por outro lado, se a pessoa busca o que traz qualidade de vida, se a pessoa busca, por exemplo, não tem os hormônios na quantidade que deveria ter, mas se de repente a pessoa faz exercícios, principalmente exercícios de alto impacto, se ela faz exercícios físicos, se ela busca ter pensamentos positivos, se ela busca ter relacionamentos que elevam a qualidade de vida dela, então com isso, os genes que seriam negativos não conseguem já influenciar tanto a vida da pessoa. Então isso aí é muito legal a gente saber disso, né? Saber que realmente que tem os fatores externos, que muitas vezes a gente não tem controle, a maioria das vezes a gente não tem controle sobre os fatores externos, né? Não tem, mas nós temos condição de como lidar com esses fatores. Então isso já é muito, eu acho que isso ajuda muito a gente ter essa consciência, porque eu sempre digo o seguinte, qualquer situação externa que acontece, primeira coisa que a gente tem que fazer, porque tem situações de vida que a gente não tem controle nenhum, mas que estão ferindo a gente, ou que estão agindo na gente, influenciando na gente, né? São fatores externos que influenciam na nossa vida, independente da nossa vontade. Aí o que acontece? O que a gente pode fazer com isso? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer isso pra gente. Mesmo que não nos pertença, mesmo que a gente não tenha nada a ver com aquilo, mas entre aspas a gente não tem, porque se aquilo está afetando a gente, então nós temos que fazer alguma coisa. Como a gente não pode fazer nada que seja o outro ou a situação externa, o que a gente faz? A gente traz pra gente, mesmo não sendo da gente, a gente toma as rédeas daquilo e se faz a seguinte pergunta: como eu posso lidar com isso? O que eu posso fazer? O que de pior pode acontecer? Essas são perguntas, isso eu trabalho muito no coaching, sabe? O que de pior pode acontecer? Como eu posso lidar com isso? Tem solução? Não tem solução? Se não tem solução, solucionado está. Como que eu vou lidar com isso? Né? Então, a gente sempre tem que trazer pra gente. Sempre. Entendeu? O que for. Não pode... mas é culpa do outro, eu não tenho nada a ver com isso, não sei, vou deixar o outro resolver. Mas se tá te afetando, como é que você vai fazer? Você tem que trazer pra você. Não pode culpar o outro,
cobrar do outro o tempo todo, ou dar... Não, tem que trazer para você. A mesma coisa foi na pandemia, a gente falou de pandemia aqui, né? A mesma coisa foi na pandemia. O que a gente podia fazer ali? Escolher a melhor forma de lidar com aquela situação. E sabendo todos os riscos que nós estávamos correndo o tempo todo. Não só a gente, como as pessoas que a gente ama. Foi uma situação muito, muito difícil. Mas nem todo mundo entrou em depressão. Nem todo mundo entrou em depressão. Depois a gente fala, Mariana, pode ser? Obrigada, querida. Então, nem todo mundo entrou em depressão. As pessoas, né? Muitas pessoas conseguiram, dentro daquilo tão limitado, encontrar formas de sobreviver ali. Então, os estudos mais recentes vêm apontando que os genes podem ser expressos ou não, dependendo do que acontece em nossas vidas, as circunstâncias e como já agimos. Por outro lado, os genes podem influenciar quanto à tendência de nos envolvermos, é o que eu falei aqui, em atividades que nos farão mais felizes e realizados, como exercícios, atos de bondade ou busca de objetivos. E depois, mais na frente, a gente vai falar a gratidão. Busca de objetivos é importantíssimo na vida, que são os propósitos. A gente tem que ter propósito na vida, porque senão fica muito complicado a gente se sentir realmente feliz. Porque é realmente interno, é um sentimento interno, mas que depende de alguns fatores para que realmente eles venham e apareçam para a gente, tá? Os fatores externos que influenciam a felicidade. Os 50% da nossa felicidade são moldados por fatores externos e comportamentais. Pesquisas sugerem que apenas 10% está relacionado a circunstância. Então, desses 50% dos fatores externos, 10%, como a gente já falou aqui antes, está relacionado a situações externas, como dinheiro, status sociais, etc. Tá? Então, quais são os fatores externos? Eu anotei aqui numa outra folha até. Situação financeira e econômica, condições de saúde física e mental, e acesso a cuidados médicos, relacionamentos sociais e comunidade. O que são relacionamentos sociais? São os apoios. O que é a comunidade? É que você sentir que faz parte de uma comunidade, né? Que não está separado, que não está fora, né? Localização geográfica, né? O lugar que a pessoa mora também influencia muito. O que ela tem de acesso, se tem acesso a transporte, se tem acesso à saúde, né? Se tem acesso à higiene, enfim. Eventos da vida, né? Casamentos, divórcios, luto, promoções de trabalho. E esses eventos, tudo é tanto para o lado negativo como para o lado positivo, tá? Os eventos da vida podem deixar a gente com mais sentimento de felicidade, se sentindo mais feliz, como o contrário também. Então, é interessante isso, né? Tem uma outra coisa que eu gosto de falar muito, que eu gosto de deixar muito claro, que é o seguinte. Às vezes, a pessoa busca tanta felicidade, tem tanto que fica com medo de sofrer, né? A pessoa quer tanto ser feliz que ela tem medo de sofrer. E o que ela faz? Ela afasta, na verdade, tudo que pode ser um ponto de interrogação na felicidade dela. Só que a pessoa esquece que o que pode trazer sofrimento é a mesma coisa que traz felicidade. Você não tem sofrimento, você não vai ficar triste, sofrendo por algo que não te traz felicidade. Então, quando a pessoa evita isso, onde é que a gente vê isso claramente? As pessoas que não conseguem se relacionar, ter um relacionamento saudável, né? Ter um relacionamento profundo, afetivo, que pode ser até familiar também, né? Por quê? Pelo medo da perda, pelo medo do sofrimento. Aí a pessoa já evita. Só que aí ela deixa de viver a felicidade mesmo, plena, que pode acontecer daquela situação. Porque ela tem tanto medo de sofrer, de não ser feliz, que evita justamente a felicidade.
E a maioria das pessoas não tem consciência disso. Não percebem o que está acontecendo e o que eles estão fazendo com a própria vida, né? Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Ah, sim, aí fala que... Aí alguém falou aqui que o restante 40%... Aí eu estava falando dos 10%, desses 50%, que 10% são os fatores externos. E os restantes 40% também, nós falamos aqui, são determinados por nossas atividades intencionais. Isso que é muito importante, intencionais, tá? Ou seja, o que a gente faz com a intenção de, tá? E práticas diárias, como expressar gratidão, cultivar relacionamentos significativos e praticar a atenção plena. A atenção plena é a meditação, que alguém aqui falou, foi a Lúcia, né? A Lúcia falou da meditação. É praticar a meditação, tá? Em todas as... Não sou eu que estou dizendo isso, isso tudo eu pesquisei para formar aqui essa live de hoje. E realmente, em todas as minhas lives que eu falo de qualidade de vida, né? Que esse é sempre o tema, todas, sem exceção, aparece a meditação. Todas, né? Então, os relacionamentos, claro... Relacionamentos podem, os relacionamentos das más escolhas podem trazer muito sofrimento, muita dor, né? E as práticas diárias que são tudo que você busca para ter felicidade. O que você busca, o que te deixa feliz, o que aumenta o seu bem-estar. É muito importante, por exemplo, a atividade física, ela é fundamental, porque ela libera vários hormônios, que deixa a gente com mais bem-estar. Então é muito importante praticar atividade física, né? Escolher, claro, alguma que você goste. Não é fazer uma atividade física que você vai fazer ali forçada. Não. Deve ter alguma que a pessoa gosta, né? Então buscar fazer alguma que gosta. E a gratidão, gente. A gente vai fazer no final, a gente vai fazer uma meditação, 5 minutos de uma meditação, que justamente a gente vai trabalhar isso, a gratidão. E a gratidão ela é fundamental, porque só a gente ser grato por alguma coisa, grata, já dá uma sensação de bem-estar. Sabe, quando você fecha os olhos e pensa que a gente pode até tentar isso aqui agora, sabe? Fechar os olhos e pensar em alguma coisa simples que você é grato, que você é grata. Sabe, qualquer coisa, né? Às vezes é um sorriso de alguém, um abraço, tá? Alguma palavra, entendeu? É você olhar a lua, é você de repente se deitar na sua cama, poder tomar um banho, sabe? Tudo isso a gente pode ser grato. Cada vez que a gente tem gratidão, imediatamente a gente libera esses hormônios que é serotonina, endorfina. Então a gente libera os hormônios que são os hormônios do bem-estar, da felicidade, imediatamente. Né, e dá essa sensação muito boa de paz, né? Que felicidade tem a ver com paz, né? Tem a ver com paz. Então, por exemplo, as escolhas, né? A gente está falando agora, né, que as 40% restante determinado pelas nossas atitudes. Então, por exemplo, tem um cara, um pesquisador, é um psicólogo pesquisador sobre felicidade. Ele é o Diener. Eu não sei se o nome se ele é francês. Estudo de Diener, não sei. Eu acho que talvez seja até Diener, não sei. E Seligman. Seligman foi o pai da psicologia positiva, que hoje se fala muito da psicologia positiva. Ele demonstrou, esse estudo demonstrou, que pessoas mais felizes tendem a ter mais sucesso em diversas áreas da vida, incluindo trabalho e relacionamentos. A pesquisa de olha, o nome é complicadíssimo, é Liobomirsky, Sheldon e Skade, de 2005, criadores, olha que interessante, esses caras aqui, essas pessoas que eu não sei, eles são os criadores do gráfico da felicidade. Qual é o gráfico da felicidade? É esse que nós estávamos falando aqui agora, que é 50% genética, 40% as nossas atitudes e 10% situações externas, tá? Descobriram que praticar atos de bondade e gratidão aumenta significativamente os níveis de felicidade. Então a gente
Sabe, eu sempre digo o seguinte, gente, quando acordar, sabe, não acorda correndo para ir fazendo suas atividades, não acorda rapidamente pegando o celular, sabe, já respondendo e-mail de trabalho, já falando não sei o quê, já dando... Não, acorda, sabe, acorda devagar, nem que você precise acordar um pouco antes, sabe, acorda devagar, faz alguma coisa por você, porque quanto melhor você está, melhor vai ser sua vida e melhor vão ser os seus relacionamentos profissionais, pessoais. Então, não acorda rápido, acorda devagar, se espreguiça. Eu, por exemplo, medito todo dia de manhã. Eu acordo e a primeira coisa que eu faço é fazer minha meditação. Então, se você pratica meditação, faz meditação. Se você não pratica meditação, faz um relaxamento. Eu mesmo tenho no meu canal do YouTube, eu tenho várias meditações guiadas, que são meditações de relaxamento. E tem uma que tem 5 minutos e que as pessoas adoram. Pega essa meditação, ouve, acorda, coloca lá, sabe? Para você acordar devagar, para você já não ficar influenciado por essa dinâmica tão agressiva, né? Que muitas vezes nós vivemos, agressiva que eu estou dizendo no sentido de tanta correria, de tantas demandas, né? Então, antes da gente entrar, buscar voltar para si mesmo. E principalmente, o que eu posso agradecer? Pelo que eu posso ter gratidão, né? Que a gratidão é muito mais que um agradecimento, ela é muito mais profunda, né? Então, a prática para a prática de gratidão, né? E agora eu vou abrir aqui, antes da gente encerrar, eu vou abrir aqui para quem quiser fazer alguma pergunta sobre o que a gente falou hoje, isso aqui tudo. Se alguém quer fazer alguma... Eu vou depois fazer umas perguntinhas aqui. Mas se alguém quer fazer alguma pergunta até agora, sobre o que a gente falou até agora, porque depois eu vou entrar nos 5 minutos da meditação. E depois, então, quem está aqui no Zoom, depois eu vou encerrar a live. E quem está aqui no Zoom pode ficar um tempinho aqui comigo para a gente conversar mais alguma coisa. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, que as pessoas estão falando aqui comigo no Instagram, mas o Instagram tem isso, né? Tem que ser escrito. Então, a Denise falou que é grata pela saúde dela. Pessoas... não, isso aqui foi outra coisa. Tem gente que entrou aqui, entrou lá, meditação. A Denise falou que a meditação ajuda muito ela. E algumas outras... A Ângela falou que é verdade, isso tudo que a gente está falando aqui. Então, a Mariana, que faz meditação comigo, falou que ela é muito grata à meditação. Ela é muito grata à meditação. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Né? Depois disso tudo que a gente falou, a depressão ela é genética? Em alguns casos sim, Lúcia. Outra Lúcia tá ali me perguntando. Em alguns casos sim, tá? Porque tem depressões pontuais também, né? Tem depressões químicas, tem depressões pontuais, né? Então, não sempre ela é genética, tá? Não sempre ela é genética. O Rogério falou que tem gratidão pela vida. A Karina entrou agora. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, daqueles cartõezinhos de pergunta. Você acha que é possível, depois de tudo que a gente falou, vocês acham que é possível aprender a ser feliz? Quem falou lógico? A Marília falou que sim, a Mariana também, a Lúcia desde sempre já falou que sim. E quem tá aqui no Instagram, acha que é possível? A Denise falou que sim, né? Realmente, que bom, né? Que a pessoa consegue internar isso, né? A Lúcia falou que sim. Outra coisa também, você acha que a gente tem condição de espalhar emoções positivas para outras pessoas? Todas também acharam, com certeza. Claro que isso tem muito a ver. Se a gente não tá bem, se a gente é uma pessoa... Nem não está bem, porque você pode não estar bem, mas ser uma pessoa positiva, né? E você pode ser uma pessoa... Quando você é uma pessoa negativa, de pensamentos negativos, né?
fica difícil. As pessoas nem gostam muito de ficar perto de pessoas assim, porque a energia que passa é uma energia muito pesada. Eu não tô falando de pessoas com problemas de depressão, tá? Tô falando com pessoas que têm uma coisa de tá sempre escolhendo ver o lado ruim, sempre acusando, sempre buscando falar de outro, sempre tendo uma palavra negativa. Tá? Agora a minha pergunta aqui. O que você gostaria de ter para viver com mais bem-estar e felicidade? Olha só, o ter não quer dizer só material não, tá, gente? O que você gostaria de ter para viver com mais bem-estar e felicidade? A Denise falou que aquelas pessoas sempre para baixo são difíceis, né? O que você gostaria de ter para viver com mais bem-estar e felicidade? Pode ser material, tá? E pode não ser material. Pode. Não é palhaçada isso. Isso é seríssimo. Não é palhaçada. Isso é seríssimo. A dor na coluna, ela atrapalha demais a vida da pessoa. Até porque, dependendo da dor, é muita dor. É muita dor, né? Agora, se você pode tentar liberar a endorfina. Porque a endorfina, ela é um poderoso hormônio antídoto da dor. Que ele ajuda em diminuir muito a dor. Muito. Eu tenho casos, por exemplo, a meditação, ela libera muita endorfina, né? Eu tenho caso, por exemplo, eu dava uma meditação voluntária antes da pandemia, Marília sabe, na casa de Padre Pio, toda segunda-feira. Eu dava 40 minutos de uma meditação lá, de relaxamento. As pessoas adoravam. Eu fiquei 10 anos fazendo esse trabalho lá, que eu adorava também. Nossa, maravilhoso. E era impressionante como chegava, tinha relato lá de pessoas que chegavam para mim e falavam: Sandra, eu entrei aqui com a minha coluna em frangalhos, eu entrei aqui com uma dor lombar insuportável, eu entrei aqui com uma dor de cabeça que eu pensei que eu não ia conseguir ficar. Estou saindo sem dor nenhuma. Várias pessoas falavam isso para mim. Várias. Porque tem uma outra coisa também. Quando você sente dor, o que você faz? Você contrai. Você fica tensa, você tensiona o corpo. Você tensiona. Então você fica com mais dor. Então é muito importante nesses casos, por mais que seja difícil, a pessoa buscar algum tipo de relaxamento. Sabe? Por exemplo, oi, fala Mariana. Aí é mais complicado, Mariana. Aí é mais... Porque, olha só, aí não está sob o seu controle, né? Não está sob o seu controle. Aí é uma forma, a gente teria que ver, depois quando a gente tiver a nossa aula de meditação, eu vou conversar com você, a maneira que você tem para lidar com isso, para que isso não seja um peso tão grande para você, uma tristeza tão grande para você, porque é muito difícil mesmo a gente ter os pais que não se falam, mas infelizmente é muito mais normal do que a gente gostaria. Depois eu vou conversar com você na nossa próxima aula de meditação, tá bom? Claro que você gostaria que fosse diferente, né? Mas nem tudo a gente tem esse controle. Mas você pode trazer para você como a forma de lidar com isso. Aí depois eu vou conversar com você, tá? Eu tô respondendo aqui a Mariana, que ela me fez uma pergunta particular e que ela, na verdade, não tem controle, é uma coisa externa. Então, aí eu tava conversando com ela que ela tem que trazer para ela para poder lidar, porque ela não tem como, de fato, a princípio, resolver isso, né? Aí a Ângela falou aqui que adorava a meditação que eu dava na casa de Padre Pio e queria que eu voltasse. Aí a Rosane poderia criar um tempo para nós desta meditação gratuita. É verdade. O que acontece? Eu poderia criar até aqui, mas eu não tenho esse tempo tão disponível. Por quê? Porque eu trabalho muito. Eu atendo vários clientes de meditação e de coaching.
Então, meu tempo, ele é vamos dizer, a sobra de tempo, né? Nem sobra, eu não gosto dessa palavra sobra. Mas quando chega, vamos dizer, à noite, que eu poderia fazer, eu tô cansada, né? E quando chega de manhã cedo, eu não sou uma pessoa que acordo cedo. Então, eu montei um esquema, eu não trabalho de manhã. Então, para mim, fica difícil. O que eu tô fazendo é o seguinte... Eu tô uma vez por semana, eu tô fazendo essa live e eu finalizo a live com uma meditação. E fora isso, a meditação que eu dava, essa meditação gratuita, essa meditação que eu dava na casa de Padre Pio, que também era uma vez por semana, ela era uma meditação guiada. Então, é uma meditação muito mais para relaxamento e consciência corporal do que essa meditação que transforma a gente. Às vezes eu fazia uma do silêncio no final, mas a que transforma a gente, ela é a do silêncio, é a que você faz com você mesmo, mas ela tem que ser aprendida, sabe? Ela não é simples, ela é fácil, mas não é simples. Tem um passo a passo para você chegar a essa meditação do silêncio. Mas a outra meditação, que é a guiada, ela relaxa, ela diminui a ansiedade, ela deixa você se sentindo melhor, ela vai liberar hormônios do bem-estar, né? Que são chamados hormônios da felicidade. Então, a minha sugestão... Entra lá no meu canal do YouTube, ou você que está aí no Instagram, entra na minha bio, clica ali que tem as minhas meditações guiadas. Baixa elas para vocês e façam, que já vai ajudar muito, muito, muito. Pode fazer todo dia, gente, que ajuda muito, tá? Então, a Mariana falou o que ela gostaria de ter para viver com mais bem-estar e felicidade. Algumas pessoas assim, eu acho que gostaria que eu voltasse a dar meditação na casa de Padre Pio, né? Outra coisa que é muito importante, né, que depende, aí vem saúde, né, vem ter acesso à saúde, né, muitas pessoas podem dizer saúde, acesso à saúde, que muita gente não tem, né, paz, né, que muitas pessoas não conseguem ter, tem uma vida mais, com problemas financeiros, outros tipos de problemas que atrapalham um pouco, né. Aí eu falei, né, praticar a gratidão todos os dias é mais um passo para alcançar a felicidade. Aí a minha pergunta é aqui para vocês. Como é que vocês fazem? Pelo que vocês têm gratidão? Vocês têm esse hábito de ter... A Marília falou uma coisa bem legal aqui, gente. A Rosane falou que tem todas as minhas meditações. Que bom, Rosane. Então, pode praticar. Deixa eu te falar. A Marília falou uma coisa bem legal aqui, que é o seguinte, é você ter gratidão pelos seus momentos felizes. Quando você se der conta de que está vivendo um momento feliz, tenha gratidão. Né? Perceba esse momento, viva esse momento, né? Porque também tem isso, né? Às vezes a pessoa nem percebe aquele momento. Pode ser um momento super simples e a pessoa deixa passar, a pessoa não percebe, né? Que tá tendo uma oportunidade de viver um momento simples, porém Então, deixa eu falar aqui, Marília. Eu tenho que falar aqui porque senão o pessoal do Instagram fica perdido. Olha só, gente. Então, a Marília tá falando que até falar em voz alta, né? Eu estou sendo feliz agora. Eu estou vivendo um momento de felicidade, sozinho ou com alguém, né? Aí a Glauce falou o seguinte: sou muito grata a Deus pela oportunidade de ser mãe dos filhos maravilhosos que tenho. O Rogério falou que tem gratidão, ele sente grato pela busca da felicidade, dele fazer, provavelmente ter atitudes, né, que deixam ele mais feliz. Agora eu vou fazer uma aqui também que diz o seguinte: você consegue respirar e dizer, hoje eu vou ter um dia muito feliz? Isso é muito interessante que está aqui. Por quê? Porque, na verdade, se você acordar, respirar, tá? Que a gente vai fazer essa respiração daqui a pouco.
Inspira pelo nariz e solta pela boca. Essa meditação, ela muda o estado mental. Essa respiração, né? Ela muda o estado mental. Por isso que ela é importante fazer sempre que você estiver num momento de estresse, de ansiedade, respirar, né? Inspirar profundamente pelo nariz e soltar pela boca. E aí aqui diz o seguinte, né? E é uma verdade muito grande. Quando você diz, né? Você respira, né? Inspira profundamente pelo nariz, solta pela boca e diz o seguinte: hoje eu vou ter um dia muito feliz. Gente, é só, falou isso, já muda tudo dentro da gente. Quando você fala acreditando nisso, né? Só de você falar isso, hoje eu vou ter um dia muito feliz. Já dá uma sensação de paz, de plenitude, de felicidade. Quer ver? Experimentam fazer isso agora. Tá? Fecha os olhos, tá? Quem tá no Instagram não vou ouvir, fala cada um. Quem tá aqui, se quiser falar alto, fala, se não fala pra você, né? Mas você pode pensar: hoje eu vou ter um dia muito feliz. A sensação que vem na hora é de gratidão, de felicidade. Na hora, né? Ah, Marília. Ah, é. É verdade. É verdade. Deixa eu falar agora, Marília. A Marília lembrou aqui uma coisa, falou uma coisa muito interessante também. Ela disse que numa das lives que eu fiz, que ela não lembra quem é, nem eu também qual é, nem eu lembro qual é, mas que realmente que eu falei o seguinte, que é muito importante a gente decidir pelo nosso bom humor, né? Pelo nosso, hoje eu vou tratar todo mundo bem. Hoje eu vou ter um dia com bom humor, com acolhimento, sabe? Não vou ficar me estressando, não vou, né? E aí ela começou a fazer isso na vida dela e disse que foi uma mudança enorme, porque foi uma época da vida dela que ela estava muito estressada, brava, ela falou brava. E aí quando ela viu que ela... Então, que você fica bravo, o que acontece? Você acaba ficando brava com os outros, né? Então ela conseguiu reverter isso e disse que foi uma mudança legal na vida dela. Outra coisa, gente, que ajuda muito na felicidade é o trabalho voluntário, sabe? Porque, por exemplo, isso que eu faço aqui, eu não faço mais a meditação voluntária lá na casa de Padre Pio em Botafogo, mas isso que eu faço aqui, mas em nenhum momento eu parei de fazer trabalho voluntário. Porque durante a pandemia eu criei um trabalho de entrevista que chamava-se, que eu até botei aqui também, Nós Precisamos Falar Disso. E eu entrevistei pessoas maravilhosas, uma vez por semana. Gente, tá tudo no meu YouTube. Eu entrevistei pessoas de superação. Eu entrevistei, eu esqueci o nome dele agora, que ele perdeu os 4 membros quando ele tinha 18 anos. Não é Marcelo, não. Eu esqueci o nome dele. O livro dele é bárbaro. Como é que é? Superar. Eu tenho o livro dele. Eu tinha que ler os livros para poder fazer. Eu tinha que ler livro, artigo. Era uma live que era uma entrevista que eu fazia e que eram pessoas incríveis, com livros publicados, com artigo, pessoas conhecidas. Foi um trabalho maravilhoso. E foi um trabalho voluntário que eu fazia, né? Que eu fazia esse trabalho e foi muito legal. Eu entrevistei também o Márcio, que é um super atleta, né? As histórias dele também, o livro dele, as histórias dele. Ele é ultramaratonista. Ultramaratonista, vocês não têm ideia o que esses caras fazem. O que ele principalmente faz, né? De fazer corrida numa neve de 50 graus negativos. Que teve uma que ele andou tanto, caminhou tanto, que ele perdeu a sola do pé, parou no ponto de apoio e deu ponto para poder continuar. Gente, vocês não acreditam. As lives, as entrevistas que eu fiz estão lá no meu
Eu não me lembro o nome da... eu até mando para vocês depois, se vocês quiserem. Me peçam que eu mando essas 2 entrevistas. Foram várias entrevistas maravilhosas. Maravilhosas, né? A Marília acompanhou. Foram várias entrevistas, mas elas estão no meu canal do YouTube. Vocês vão ver ali, tem sempre o título Nós Precisamos Falar Disso. O título é sempre esse. E aí vocês vão encontrar entrevistas assim, maravilhosas mesmo. E o trabalho... uma coisa. E o trabalho voluntário... A Denise falou que as entrevistas que eu fazia salvou ela na pandemia. Na pandemia foi minha salvação, ela falou. Realmente, né? Ajudou muitas pessoas essas entrevistas. Muitas. Fala, Lúcia. É. Maravilhosa, maravilhosa. A Lúcia tá falando aqui que ela faz um trabalho voluntário. Eu acho que a maioria das pessoas conhece, né? Na casa Ronald McDonald, né? Ronald McDonald, que é para as crianças com câncer. E esse trabalho se faz para as crianças e para a família, uma casa de apoio. Eu conheço algumas pessoas que fazem. Realmente é muito importante. Se você puder fazer, eu sempre digo, inclusive no meu trabalho de coaching, no meu processo de coaching com meus clientes, eu sempre busco isso. Gente, precisa fazer algum trabalho voluntário, precisa fazer, porque é impressionante isso, mas ao mesmo tempo que você está ajudando o outro, nossa, você recebe mais ajuda que todo mundo, entendeu? É uma coisa muito importante. Se você não faz um trabalho voluntário, busca, sabe? A gente tem condição de fazer trabalho voluntário, tem muita coisa para ser feita, né? Agora, a última pergunta aqui, para depois a gente entrar na meditação. A Rosane falou que ela faz crochê para doação. E é maravilhoso, imagino. Lindo trabalho também. Da Lúcia, né? Fala, Mariana. Depois eu dou, tá? Depois eu dou. Mas é só você colocar Sandra Rosenfeld no YouTube que você me acha, tá? Olha... Você se considera capaz de se concentrar no momento presente e não se distrair com pensamentos sobre o futuro ou sobre o passado? Quem aqui consegue? Porque não, vamos dizer que não o tempo todo, né? Vamos dizer que não totalmente, né? Mas é muito. Oi? Eu falei que se você se considera capaz de se concentrar no momento presente e não se distrair com pensamento sobre o futuro ou sobre o passado. Porque é muito interessante isso, sabe? Ter essa consciência do momento presente é fundamental. Por quê? Porque, gente, a vida só acontece no momento presente, sabe? Só. E, no entanto, a gente vive 90% do nosso tempo. Na verdade, tem pessoas que 99% do tempo, ou no passado, ou no futuro. Numa mescla, né, na verdade. Mas principalmente no futuro. Principalmente, isso é um grande gerador de ansiedade, né? E diz o seguinte, que quem vive no passado tem depressão. Quem vive no futuro, ansiedade. Não necessariamente. Quem vive no passado pode ter ansiedade também e depressão. E quem vive no futuro pode ter ansiedade e depressão. E a única salvação é o presente. Por quê? Porque é o único tempo real que existe, é o único que a gente pode interagir. E já tem pesquisa aqui. Exatamente. Exatamente, a meditação. Mas esse é o grande lance da meditação, né? Que você, toda hora, você tem essa possibilidade de perceber. Porque o que a meditação faz? Ela te dá consciência dos seus pensamentos, o que a gente não tem no nosso dia a dia. A gente não vê como nós somos escravos dos nossos pensamentos, como eles têm poder sobre a gente. A gente não sabe que todo pensamento traz junto um sentimento, uma emoção que gera uma ação.
E com a meditação você começa a perceber isso. E aí você fica assim, não, deixa eu voltar para cá, não tô aqui, deixa eu voltar para cá. E aí você começa a aprender mais a viver o momento presente. Não é fácil, claro, né? Mas é possível cada vez mais. Isso que é importante. E a gente tem que ter apoio, tem que ter ferramenta para ajudar nisso. Sabe? Não querendo fazer aqui propaganda, mas já fazendo, porque é verdade. A meditação é a melhor ferramenta para isso, disparada de qualquer outra coisa. De qualquer outra coisa, né? Mas vamos então agora à nossa meditação. Depois a gente conversa um pouco aqui. Vamos à nossa meditação para finalizar essa live. Se alguém depois quiser fazer alguma pergunta, tá? Eu vou ficar um tempo aqui para a gente fazer. Então vamos lá. Eu até coloquei aqui a meditação que vai ser. Bom, quem quiser não aparecer, tudo bem, tá? Pode deitar, pode ficar numa poltrona, num sofá, na cama, sentado confortavelmente, tá? O importante, tira sapato, tira relógio, tudo que te conecta com as demandas do dia a dia, tá? Ótimo. Desligar a televisão é sempre muito bom. Então, eu assisto tão pouca televisão que eu fui ligar a minha outro dia e descobri que tá com defeito, eu nem sabia. A que fica na sala, porque no meu quarto eu não tenho televisão. Então, por escolha mesmo. Então, vamos lá, vamos fechar os olhos, vamos se entregar a esse momento. Tira sapato, vamos aproveitar esse momento, tá? Um momento único, um momento seu. A gente precisa de um momento nosso, tá? Então vamos fechar os olhos. Deixar os pensamentos passarem sem se envolver com eles. Pode, mas não pode perguntar mais nada, senão vai atrapalhar as outras pessoas, tá? Pode fazer como quiser, tá bom? Então vamos fechar os olhos, deixar os pensamentos passarem sem se envolver com eles, se entregar a esse momento que é seu, escolhido por você para estar aqui, fechando os olhos suavemente, começar a focar na sua respiração. Vamos fazer 3 respirações completas e profundas, inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. Entre uma respiração completa e outra, respirando normalmente. Mais uma vez, inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. E uma vez mais, inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. Respirando bem calmamente, bem tranquilamente, percebendo que a meditação calma, ela vai aquietando nossos pensamentos, aquietando o nosso corpo, aquietando os nossos batimentos cardíacos. Ela vai aquietando todo o nosso ser. E agora, nessa quietude, nesse momento único, traga à mente 3 coisas pelos quais você se sente grato, grata hoje. 3 coisas, traga à mente 3 coisas. Pode ser algo pequeno, como uma xícara de café quente, ou um sorriso gentil de um estranho. O que você te lembra? Percebe como você se sente, né? Pela gratidão por essas coisas. Sinta a sensação de calor e contentamento que elas trazem ao seu coração. Continue respirando profundo e lentamente, inspirando pelo nariz e soltando pelo nariz,
ou inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Continue sentindo, deixando esse sentimento de gratidão por mais alguns minutos aí com você, se permitindo viver esse momento, percebendo cada situação que você viveu hoje e que na hora nem percebeu, mas que agora você tem consciência, você tem gratidão por aquele momento, por aquela situação, por aquele pensamento. Continua respirando bem calmamente, bem tranquilamente, o ar entrando e saindo pelas suas narinas, percebendo o trajeto que o ar faz no seu corpo. Quando o ar entra, os pulmões expandem, o abdômen também. Quando o ar sai, o abdômen contrai, os pulmões também. Percebendo todos esses momentos de gratidão que você tem por coisas pequenas, simples que aconteceram hoje. E quando você estiver pronto, pronta, pode ir abrindo suavemente os olhos, sem pressa, retornando ao momento presente, a esse momento aqui e agora, permanecendo com esse sentimento de gratidão que traz paz, que traz felicidade, e tomando essa consciência que a gente não precisa de tanto para ser feliz, né? E que a gente não precisa de tanto, desde que a gente consiga olhar e sentir o que as pequenas coisas nos proporcionam. Então vamos abrindo os olhos, vamos voltando. E eu quero agradecer a todos, a todas todos vocês, né, que estiveram aqui presente no Instagram, que estiveram aqui comigo no Zoom. Muitas pessoas entraram e saíram, eu compreendo, porque não podem ficar, né, tem outros compromissos, mas muitos ficaram até o final, aqui no Instagram também. Então eu agradeço a presença. E eu vou encerrar no Instagram, não vou encerrar agora aqui no Zoom, não. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui no Instagram, a Andréa Cordoniz disse que adorou participar, ela saiu daqui, mas ficou no Instagram. A Rosane também, muita gratidão, Rogério, a Ângela Cunha, muita gente aqui agradecendo esse momento, a Sara. Eu agradeço demais a presença de vocês, né, porque senão não teria o menor sentido, né, eu estar fazendo essa live se não fosse a presença de vocês. Eu agradeço muito. Depois que bom, Mariana. Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui no Zoom. A André falou que começou no Zoom e migrou para o Instagram por conta da conexão. Aí a Luísa falou que assistiu no Instagram. Obrigada, gente. Muito obrigada. Quem não teve oportunidade de assistir a live toda, tá? Ela vai ficar gravada no Instagram. E aí vocês podem assistir a hora que vocês quiserem para pegar o princípio. Quem chegou depois, a Karina, né? Eu acho que chegou depois. Algumas pessoas vai ficar gravado, tá? Então vou me despedir aqui do pessoal do Instagram e vou continuar aqui um pouquinho com o pessoal do Zoom. E na semana que vem, eu não sei ainda qual vai ser o tema. Se vocês gostariam, se vocês quiserem algum tema, pode me sugerir, tá? Porque eu tenho que ficar aqui pensando qual vai ser o tema. Então, se vocês tiverem algum tema, podem sugerir, que eu vou pesquisar, vou buscar e faço uma live sobre o tema, tá? A Wanda falou que foi muito, muito grata por tudo. Tá ótimo. Então, eu vou desligar aqui do Instagram e vou continuar um pouquinho aqui no Zoom, tá? Na semana que vem, quem quiser participar pelo Zoom, tem que lembrar de pedir o link, tá? Ou quem quiser semana que vem receber direto o convite para o Zoom, manda uma mensagem para mim. Eu quero participar pelo Zoom, que aí eu coloco você na lista que recebe
um dia antes o link para o Zoom, tá bem? Eu vou criar, inclusive, um grupo fechado só para isso. Que não vai ter bom dia, boa noite, não. É fechado só para quem quer participar pelo Zoom, tá bem? Andréia, obrigada a você, tá? Um beijo, querida. Viu que eu falei de você, que eu falei do seu trabalho. Não consigo colocar o link aqui. Não consigo. Porque não consigo, não sei fazer isso. Mas vai estar lá, tá? Beijo.